senador pelo PL, eleito aqui em São Paulo, vice-líder do PL no Senado e que foi ministro da Ciência e Tecnologia no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, Sabino. Ministro, bom dia. Senador, bom dia. Deixa eu explicar um pouquinho para o nosso ouvinte também, porque a gente está ouvindo o senhor. A intenção era a gente fazer uma rodada de conversas com senadores por São Paulo, para que eles nos contassem, e o senhor seria o primeiro, nos contassem um pouco o que estão fazendo no Senado Federal, que teses, que causas estão defendendo, como estão, de alguma forma, representando o povo aqui em São Paulo, já que muitas vezes os senadores aqui da República de São Paulo têm pouco espaço na imprensa e têm um papel importantíssimo. Mas é inevitável que a gente hoje, dados os fatos, a gente comece essa entrevista conversando com o senhor sobre tudo o que está acontecendo. Como é que o senhor acompanhou hoje essa operação da Polícia Federal, por favor? Bom dia. Bom dia, Vitor, bom dia, Marco, Antônio. Bom, acho que como a maioria da população, fiquei um tanto surpreso com essa operação. Eu ainda não tenho informações mais precisas sobre isso e eu aguardo para saber mais a respeito do que está acontecendo, na verdade, né, no nosso país. Mas, de qualquer forma, é bastante preocupante, é um fato bastante intenso, né, tanto para a política como para qualquer um dos nossos brasileiros. Senador, bom dia. Gostaria de perguntar para o senhor em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro. O senhor foi eleito, apoiado por ele aqui em São Paulo, foi ministro também durante a última gestão. E neste momento, como o Sabino bem dizia, acho que o senhor já estava até escutando aqui a nossa programação, é um grave momento político para o país. Isso, é claro, também esbarra no Congresso. Qual é o clima neste momento? Olha, é um clima de bastante preocupação, né? Deixa eu explicar como é que eu vejo uma situação como essa. Eu não sou advogado, deixa eu começar por aí, né? Eu não tenho esse conhecimento, como o ministro falava agora há pouco, mas o que eu vejo, de forma geral, em 3 pontos que eu gostaria de colocar para todos que estão nos ouvindo, aliás, obrigado por estarem conosco, acompanharem e pensarem sobre o nosso país, né, como um todo. Primeiro, como eu falei, eu não tenho as informações claras. Eu acredito que muitas das pessoas não têm informações do que acontecem nesses inquéritos, nesses procedimentos jurídicos que são feitos. E isso é, por si, um fato bastante preocupante. Por quê? Você precisa, né? Muitas vezes nem os advogados têm acesso às informações. Então, esse é um fato bastante preocupante. O primeiro fato para as pessoas colocarem e pensarem a respeito. O segundo fato é o seguinte. Normalmente, né, nós estávamos bastante acostumados a ver a Polícia Federal fazendo busca, apreensão contra traficantes, contra chefes de facções criminosas, e isso nos dá bastante orgulho da Polícia Federal nesse tipo de trabalho para proteção da população, né, do Brasil, de fatos muito complicados que nós vimos no passado, inclusive achando malas de dinheiro e de corrupção, ou indo lá para prender uns chefes de quadrilha, assim por diante. Essa é uma função que eu vejo, né, nobre da Polícia Federal. Atualmente, nós temos visto a ação da Polícia Federal basicamente sobre processos que são mais políticos ou de raiz política. E isso é preocupante, né? Preocupante demais. Por quê? Inclusive aqui no Legislativo, né, com invasão de gabinetes, o que é bastante ruim para a nossa democracia, esse tipo de invasão, né, entre poderes, literalmente. Então, esse é um ponto muito preocupante também, essa ação focada na política. Então, eu falei o primeiro ponto da obscuridade de processos, o segundo, sobre o tipo de ação da polícia da Polícia Federal, mais voltado a alvos políticos. Terceiro, é que esses tipos de ações, né, que nós buscar na história da humanidade, se você observar, elas sempre foram prenúncios ou sintomas de ditaduras ou de regimes autoritários, como a gente viu na Alemanha, viu na União Soviética, na Venezuela e em outros países. E isso certamente é uma coisa que nós não queremos que aconteça aqui no Brasil. Então, eu deixo esses 3 pontos
para que as pessoas que estão nos assistindo pensem a respeito da situação como está acontecendo. E aqui no Legislativo, nós temos a obrigação e a função de representar a população que nos elegeu, nós temos aqui para isso, e certamente defender aquilo que é mais precioso para todos nós, que é uma democracia verdadeira, não relativa, uma democracia verdadeira, absoluta, onde seja garantido o direito e as liberdades das pessoas. Então, esse tipo de cenário que a gente vê acontecendo é muito preocupante para todas as pessoas. Ou seja, aquele que, por exemplo, né, levanta cedo, vai lá para o trabalho, pega a condução, vai para o trabalho, que muitas vezes não acompanha todo esse cenário, não percebe tudo que está acontecendo, de repente vai ser a vítima de tudo isso, e isso é terrível, né, se eu pensar em ponto de vista de qualquer país, e esse é o nosso país, você não pode deixar isso acontecer, essa pessoa vai ser vítima lá na frente. Todos nós, brasileiros, nós somos vítimas de um sistema que pode se tornar dois caminhos, né? Se você pressiona a população num certo ponto, onde a população não tem escapatória, isso nunca foi bom na história do planeta. Então, quando você vê, você tem duas alternativas a partir daí. Ou vira-se uma ditadura, o que é horrível para o país, certamente, e nunca deu resultado positivo em lugar nenhum do planeta, ou o outro lado, onde existe uma revolta civil, um conflito, e também é ruim, nunca teve bom resultado. Eu estou muito preocupado com essas possibilidades, esse cenário que está se formando. Senador, antes da gente entrar num assunto que justificou, e é bom lembrar que essa entrevista já estava marcada com o senador, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. O senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal, tem discutido e tem defendido algumas medidas que mexem com o funcionamento dia a dia do Senado Federal, né? Como, por exemplo, uma proposta de mandado para os ministros do Supremo. O senhor tem qual tese em relação a isso? O senhor defende essas medidas? O senhor acompanha o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco? O que nós temos visto aqui recentemente é justamente por causa dessas ações que são, de certa forma, extraordinárias ou extravagantes, como o ministro Marco Aurélio falou, por parte do Supremo, e existe uma interferência nas competências aqui do Senado. E isso não é um tipo de narrativa, né? Aliás, narrativa sempre é uma palavra bonita para falar mentira. Isso não é um tipo de narrativa, isso é simplesmente fato. Basta que você acompanhe os fatos e veja o que tem acontecido. E isso, lógico, que altera esse equilíbrio, o equilíbrio que é tão saudável e importante para a manutenção de uma democracia, que é o equilíbrio entre os poderes. E com isso existe uma reação natural, né, aqui do Senado especificamente, porque é aqui que nós temos a responsabilidade institucional da fiscalização do Supremo Federal. E então nós temos que trabalhar para restabelecer esse equilíbrio. Começa-se com a discussão política, com a discussão para que tudo seja resolvido da forma mais fácil, e depois são outros, isso acaba trazendo outros tipos de ações, né, que vão acabar resultando aí em novas leis, propostas de emenda constitucional que vão passar aqui no Senado, vão passar na Casa. Nós temos aqui um grupo de senadores da direita, que são a minoria, infelizmente. Aliás, é um dos pontos importantes aí tanto para as eleições desse ano, né, em termos de prefeitos e vereadores, quanto para as eleições de 2026, onde vão ser trocados 2 senadores, vão ser abertas, né, 2 vagas de senadores em cada estado. É importante a população prestar atenção nisso, mas essas ações têm sido feitas e eu concordo. Aqui eu faço parte, né, da comissão aqui do grupo de líderes. Nós temos trabalhado da maneira mais pacífica possível, mas de uma maneira firme, para que a função desse Senado, a função do Congresso seja respeitada, assim como nós respeitamos a função do Executivo e a função do Legislativo. Bom, vamos falar um pouquinho agora do motivo principal da gente. Óbvio, a gente não podia fugir do assunto de hoje, mas o motivo que justificou o nosso pedido de entrevista com o senhor, que é entender o papel do senador, de um senador por São Paulo no Senado Federal, que vem fazendo, uma vez que é muito pouco, muito pequeno o espaço dedicado à representação paulista no Senado Federal pela imprensa. Então eu começaria dizendo quais são as principais bandeiras que o senhor tem defendido
no Senado Federal para São Paulo? Quais são as suas principais causas e temas, por favor, senador? Olha, antes de mais nada, obrigado por essa abertura. Isso é muito importante, porque, de forma geral, a população não consegue acompanhar o que acontece aqui dentro, nas tramitações legislativas aqui. Aliás, hoje à noite eu teria um podcast a ser iniciado, hoje seria o primeiro episódio, hoje às 19 horas, e eu acabei transferindo para a semana que vem, dados os acontecimentos do dia, e o assunto, embora muito importante, ele acabaria perdendo um pouco da atenção. Eu ia falar justamente do ensino profissionalizante e tecnológico, que é uma das minhas bandeiras aqui. O Senado Federal, ele é um organismo que tem uma possibilidade de atuar em muitas das áreas do país. Eu começo falando isso porque isso é uma coisa que diferencia da minha função como ministro de Ciência, Tecnologia, Inovações, Comunicações, em que, sendo ministro na área técnica, eu ficava muito focado ali dentro daquele sistema ou dentro daquelas áreas de competência. Aqui, eu trouxe essas áreas aqui para o Senado, então, de forma geral, de uma forma quase natural, todos esses assuntos ligados à educação, eu faço parte da Comissão de Educação, assuntos ligados à ciência, tecnologia, também faço parte da Comissão de Ciência e Tecnologia, assuntos ligados a comunicações, ao desenvolvimento de empreendedorismo, inovações no país, tudo isso acaba convergindo. Então, isso é um fator muito importante para o estado de São Paulo, que é um estado que mais produz, vamos dizer assim, tem mais empresas, é um estado que tem muito do empreendedorismo do país, acaba refletindo bastante. Então, projetos como a Lei do Bem, que a renovação da Lei do Bem, o marco legal das startups, outros projetos nesse sentido que a gente tem trabalhado. Foram mais de 200 projetos que eu apresentei no ano passado, e esse ano, então, eles vão ser votados. Alguns deles eu consegui aprovar já no ano passado, como, por exemplo, a adesão do país no CERN, que é a Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear, muito importante para o desenvolvimento de empresas e tecnologia no país. Então, eu consegui assinar como ministro e vim aqui aprovar como senador. E também no nosso estado de São Paulo, nós temos na sequência ali muitos desenvolvimentos em áreas como de inteligência artificial. Eu sou o vice-presidente dessa comissão. Também trabalhamos muito com relação à reforma tributária. Aí eu sei que você pode me perguntar aí por que eu votei contra a reforma tributária como ela estava. Porque ela não era interessante para o país como ela estava, não era interessante para o estado de São Paulo também como ela estava. Que nós precisamos de uma reforma tributária, sem dúvida. O Brasil precisa, nós temos um sistema tributário complexo, com tributos muito altos, de uma forma que atrapalha o desenvolvimento e a atração de negócios para o país. Nós precisamos da reforma, ela precisa ter 3 pilares. Primeiro, ela precisa descomplicar ou reduzir a complexidade do sistema tributário. A tentativa, a colocação de IVA, realmente melhora um pouco essa situação, mas não no nível que deveria chegar. Segundo ponto, redução de tributos. Isso está muito obscuro ainda na reforma tributária, vai depender de todas as nossas leis complementares que vão ser votadas e tratadas esse ano, ou seja, vai ser uma confusão grande. Tem muitas exceções colocadas no meio que tem um risco alto de haver distorções, injustiças para diversos setores, importância muito grande para São Paulo e para o Brasil. E terceiro, é a questão da descentralização. Idealmente, nós precisamos dar mais autonomia e ter descentralizado esse sistema. A maneira como ele ficou centralizado. Foi, entre outras coisas, foram essas as principais razões que eu votei contra essa reforma tributária. Eu espero que a gente trabalhe muito em cima disso. É um período de transição muito grande, que também vai ser um problema muito grande para as empresas, de forma geral. Mas vamos ver se a gente consegue ajustar agora, pelo menos, o que é possível, pelo menos colocar um teto, um limite de tributos, porque dessa forma, colocando um limite, você dá mais fôlego para as empresas produzem mais empregos, as pessoas gastam mais no comércio, reforçam a economia de forma geral, e o governo, no final das contas, acaba arrecadando mais. Eu não gosto, por exemplo, do governo com um tamanho gigantesco como tem, aumentou de 23 para 39 ministérios. Isso traz mais gasto, e mais gasto tem que se arrecadar mais, e a maneira de arrecadar aumentando o tributo é a maneira pior, menos inteligente, porque, na verdade, você perde a arrecadação, porque as pessoas param de pagar impostos, as empresas quebram, as empresas perdem empregos, as pessoas perdem emprego. Então, a gente vai ter que trabalhar muito em termos de economia. É um dos temas que eu trato bastante aqui também, entre outros, Então, eu coloquei de uma forma geral, assim, mas tem temas importantes como segurança nas escolas também,
com toda a parte de financiamento, Senador, né, da ciência do Brasil e muitas outras coisas. Senador, são muitos os pontos importantes. Eu queria chamar a atenção para 2 projetos que já há um consenso de que estarão na pauta do Legislativo em 2024. O primeiro deles é o que estabelece mandatos para os ministros do Supremo Tribunal Federal, ou seja, se tornaria um cargo ali temporário, e um outro que também acaba com a reeleição para cargos no Executivo. Qual é a opinião do senhor em relação a mandatos no STF? E o senhor acredita que, da forma como é hoje, compromete a atuação do Supremo? Olha, eu sou plenamente a favor disso e outras coisas, né? Inclusive, eu assinei vários dessas propostas aqui e o que acontece? Primeiro, eu acho que tem que ter limite, né? Essa é uma coisa que tem que ter limite no tempo, no mandato de ministro do Supremo. Também, eu acho que uma idade mínima seria bastante interessante para garantir, né, uma carreira maior, principalmente em magistrado. Outra coisa, eu não gosto da maneira como como são escolhidos os ministros do STF. Eu acho que o processo de escolha podia ser mais próximo ao que acontece no STJ, por exemplo. Isso daria uma melhor equilíbrio entre diversas carreiras que podem participar e chegar no topo, né, que seria aí o STF, então daria maior projeção para outras carreiras também, como acontece. Isso é bom em termos de diversidade, né, e também ajuda a que tire fatores políticos na escolha de ministros do STF, que é um critério mais técnico. Outras propostas, como nós votamos aqui a PEC 8, para eliminar o voto monocrático, eu acho também muito importante, porque é um colegiado, nós vivemos aqui num colegiado. Olha, tem dias em que eu fico feliz, porque a gente consegue convencer outros parlamentares, é assim que eu trabalho aqui, eu não sou daqueles parlamentares que vão lá em cima gritar e fazer isso, tem o seu funcionamento, tem a sua aplicação, mas eu não sou desse tipo, eu trabalho mais convencendo com a parte técnica, convencendo com dados os parlamentares a votarem num sistema. E esse é como funciona a democracia. Tem dias que a gente consegue vencer, tem dias que a gente perde, mas o colegiado prevalece, que representa a população. Isso também tem que ser válido para uma instância alta, né, como o STF. 10h53, eu queria agradecer o senador Marcos Pontes, eleito pelo PL de São Paulo ao Senado. Muito obrigado pela participação, um abraço e bom trabalho, bom ano legislativo para o senhor. Olha, obrigado pela abertura de espaço. Contem conosco aqui uma mensagem a todos os nossos paulistas, né? Aqui é o escritório dos paulistas aqui no Senado. Eu estou aqui para defender não só o Estado de São Paulo institucionalmente, mas a liberdade, né, e os direitos de cada um dos paulistas. Senador, e essa eu vou aproveitar e agradecer a todos aí pela votação também. Senador, uma informação que acaba de chegar aqui, é óbvio que ela demanda ainda uma apuração mais detalhada, mas as primeiras informações dão conta da agora prisão do presidente do seu partido. O senhor já tem alguma informação sobre isso? Como é que o senhor reage a isso? O presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Valdemar, eu não tenho a informação ainda, né, sobre isso aí, não precisa ser apurado, mas é uma coisa, só um comentário a respeito de tudo isso aí, né, um comentário. Veja bem, pelo que eu entendi até agora, a informação que me veio é como se isso fosse resultado de algum tipo de tentativa de golpe ou algo dessa natureza, o que me parece muito estranho, porque se houvesse alguma coisa desse tipo, eu, como ministro, no mínimo, teria que ter alguma informação, né, imagino, sobre isso, e não tinha absolutamente nenhuma. Segundo, para que você tenha um golpe instituído, né, eu não sou especialista nesse tipo de assunto, mas eu acredito que seria necessário não só armamento, mas também um planejamento muito bem feito, com objetivos, com metas, com estratégias. Eu nunca vi nada disso, né? Nem nos infelizes demonstrações aqui do dia 8 de janeiro, que a depredação completamente errada, mas eu não consigo encaixar isso aí como um golpe de Estado. Então, eu acho muito estranho tudo isso. E com relação ao Valdemar, né, eu também não sei exatamente como isso está acontecendo, o porquê, né, eu vou procurar saber mais informações, mas sem dúvida nenhuma o PL é um dos maiores partidos do Brasil e vai continuar, e eu acho que tudo isso aí vai acabar funcionando do lado oposto, vamos dizer assim. Você fica indignado com tudo isso acontecendo, mas eu acho que funciona do lado oposto. A população vai se ligar mais no que está acontecendo
com esses partidos, e como eu falei, né, os partidos que defendem o conservadorismo, defendem a direita, defendem um país justo, um país com democracia verdadeira, e isso aí, a população não é cega, ela vai observar tudo isso, acho que vai acabar resultando em melhores resultados nas eleições para prefeitos e vereadores, e melhores ainda em 2026, onde nós teremos cada vez mais senadores aqui que defendem essas causas importantes para a população do Brasil como um todo. Senador Marcos Pontes, muito obrigado pela sua participação aqui no Manhã Bandeirantes. Lembrando, como disse o senador, que tudo isso acontece também à véspera do Carnaval, onde a população se desmobiliza politicamente, né, totalmente. Muito obrigado, viu, senador? Obrigado, senador. Obrigado, um bom dia para vocês. Um abraço. Olha, Sabino, a informação vai chegando aos poucos, mas